Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Agora nós vamos fazer uma apresentação do editor de código do VBA, que é a ferramenta onde nós vamos digitar os comandos à medida que nós formos aprendendo cada um dos comandos abordados nesse curso. É um ambiente bem fácil de usar e tem muitos recursos que facilitam a nossa vida, que vão nos ajudando à medida que a gente vai criando o código. Então nessa lição nós vamos aprender como abrir e como começar a utilizar o editor de código VBA e um exemplo prático de uso do editor. Tá? Vamos começar nessa videoaula e vamos continuar na próxima videoaula. O Excel fornece para nós um ambiente de programação bastante poderoso, com uma série de recursos que facilitam e muito a nossa vida na criação de código VBA. Nesta lição, vamos aprender a utilizar os aspectos básicos do ambiente de programação do VBA. O ambiente de programação do VBA é um editor que facilita a criação do código VBA. Dentro do ambiente de programação são oferecidas uma série de facilidades e dicas para que o programador possa encontrar facilmente os objetos disponíveis, bem como os métodos e propriedades de cada objeto. O editor vai facilitando nossa vida em vários sentidos, nós vamos ver na prática, mas só adiantando aqui para vocês. Você digitar um comando errado, ao invés de uma vírgula, digitou um ponto e vírgula. Quando você tenta ir para a próxima linha para digitar outro comando, ele já abre uma janelinha dizendo que tem um erro de sintaxe naquele comando que você digitou. Ou seja, tem alguma coisa errada e ele não foi reconhecido. Com isso eu já vou corrigindo erros à medida que vou cometendo os erros e já deixa o nosso código pronto para funcionamento. Se nós não tivéssemos disponível um ambiente de programação, teríamos que lembrar de cabeça a sintaxe de todos os comandos, métodos, propriedades de todos os objetos. É impossível. Com o VBA temos acesso a milhares de objetos. Isso mesmo, milhares de objetos. E cada objeto com um monte de propriedades, métodos e eventos. Mais adiante, eu reforço, nós vamos ter uma lição só para apresentar para vocês bem certinho o que é um modelo de objetos, o que é uma hierarquia de objetos, o que é um objeto, o que são métodos, propriedades, coleções e eventos de um objeto. Tá? O ambiente de desenvolvimento, que é o editor VBA, fornece uma série de facilidades para a criação do código VBA. Por exemplo, ao digitar o nome de um objeto e um ponto, vamos ver isso na prática depois, será aberta automaticamente uma lista com todos os métodos e propriedades desse objeto. Daí, ao invés de eu ter que lembrar do nome de todos os métodos e propriedades, eu posso selecionar ele numa lista. Quando selecionamos um método e digitamos um parênteses de abertura, será exibida uma lista com os argumentos que eu tenho que passar para aquele método, né? E o tipo de cada argumento, se é texto, número, data. Se digitarmos um comando incorretamente, o editor do VBA emite uma mensagem e coloca em destaque o comando que não foi reconhecido. São apenas algumas das facilidades fornecidas pelo editor de VBA. Nós vamos ver a janela de propriedades, o navegador de objetos, tem muita coisa boa que facilita muito a nossa vida na parte de programação VBA. Para conhecermos melhor o ambiente de programação do VBA, vamos para um exemplo prático.
vamos abrir uma planilha que tem uma macro chamada aplica negrito e editar essa macro. Lembrando que para editar a macro temos que acessar o código VBA associado à macro. Isso é feito no editor do VBA, ou seja, no desenvolvimento do VBA. Em uma das lições anteriores eu até mostrei para vocês como editar a macro, nós alteramos o nome de uma macro, isso foi feito lá dentro do editor de código VBA. Como lá não era o momento, eu não comentei muito sobre o editor. Aqui que nós vamos começar a aprender um pouco mais de detalhes sobre esse editor. Para baixar a planilha para esse nosso exemplo, está disponível para download nesse endereço aqui. Esse arquivo está compactado, vocês façam o download dele, salvem na pasta de trabalho, onde vocês estão colocando os exemplos do curso, descompactem, descompactou, vai ser gerado esse arquivo aqui, que é o arquivo que nós vamos abrir e com o qual nós vamos trabalhar nesse exemplo. Vamos lá para o Excel, então, fazer o exemplo proposto e começar a aprender a usar o editor de código VBA? Vamos pôr a mão na massa, vamos para a prática. Muito bem, estou aqui no Excel. Vocês já devem ter baixado a planilha que nós vamos usar, descompactado ela. Agora vamos lá em Arquivo, Abrir. Vou para a pasta de trabalho, onde eu estou colocando os exemplos do curso. Tem lá essa nossa planilha, módulo 5, exercício VBA 01. Essa é a planilha que nós vamos usar. Clique em abrir. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal no YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. Olha o aviso que ele dá aqui, ó. Como eu configurei a segurança de macros para não executar macros e colocar um aviso. Tem lá uma lição desse modo que é só sobre as configurações de segurança. Então ele detecta que tem uma macro e diz que elas foram desabilitadas. Eu posso habilitar esse conteúdo, se for uma planilha que eu conheça a origem, que é o caso. Então clique em habilitar conteúdo. Pronto, agora eu vou poder trabalhar com as macros. Vou dar um zoom aqui só para facilitar um pouco o nosso trabalho, tá? E agora vamos lá editar a macro que já existe nessa planilha, que é a macro aplica negrito. E abrir essa macro no editor VBA para começar a estudar o editor do VBA. Lembram lá das lições de macro, como é que se faz para editar uma macro? Clica na guia exibição. Vem aqui no último botão macros, clica na setinha para baixo aqui. Exibir macros. Ele vai mostrar a macro que tem, ou as macros, se tivesse mais de uma, só tem uma. Clica na macro e clica no botão editar. E aí o código VBA da macro vai ser exibido no editor do código VBA. Esse é o nosso editor de código VBA, pessoal. O que nós temos aqui nessa janela? Aqui em cima um tradicional menu, né? Nós vamos aprender a usar várias dessas opções aqui no decorrer deste curso. Algumas nós só vamos ver no curso completo de VBA, que tem a parte mais avançada. Outras nós vamos ver no decorrer desse curso. Então, se você tiver no curso, por exemplo, de Excel avançado, macros e introdução a VBA, vamos ver algumas opções básicas. Se você estiver fazendo o curso de macros e programação VBA no Excel, vamos ver a maioria dessas opções aqui. Então, um menu tradicional. Aqui uma barra de ferramentas, por exemplo, onde tem um botão salvar, você vai alterando o código, clica em salvar. E aqui tem esses projetos, são as várias planilhas que estão abertas. Dentro de cada planilha nós temos módulos de código e dentro de cada módulo temos vários procedimentos. Nós temos um caso aqui desse procedimento aplica negrito que foi criado dentro da planilha Plan 1. Aqui nós temos uma janela de propriedades, onde tem as propriedades do objeto selecionado aqui. Se eu seleciono outro objeto, ele já altera aqui para mostrar as propriedades daquele objeto. E aqui é a área onde eu vou digitar o meu código VBA. Cada linha dessas é uma linha de comando, uma linha de programação VBA. E aqui nós temos uma janela que é exibida por padrão, que é a janela de verificação imediata,
que é utilizada lá quando a gente vê as técnicas de depuração do código VBA. E aqui dentro você pode ir digitando comandos VBA. Só vou dar um exemplo aqui para vocês, vou digitar um comando que não existe, tá? Só para vocês verem que um dos recursos interessantes do VBA é quando ele automaticamente digitei um comando que não existe, ele já diz que não reconheceu o comando e dá uma mensagem de erro. Vou digitar um comando errado aqui. X ponto e vírgula igual a 8 mais 2. Quando eu der o Enter, ó, ele já diz que não entendeu esse comando. Porque o correto seria X igual e não ponto e vírgula igual. Então esse é um dos recursos que o editor do VBA tem de interessante, que ele nos ajuda a detectar pequenos erros que a gente for cometendo durante a criação do código VBA. Não é o objetivo nesse momento, o objetivo dessa primeira lição, vou dar um OK aqui, vou apagar esse comando. O objetivo dessa primeira lição é apresentar para vocês o editor de código VBA e vamos continuar com esse estudo na próxima lição. Então temos aqui uma barra com uma série de comandos, tá? Cada um desses é um menu, ó. Vamos aprender a usar. Tem aqui uma barra de botões, por exemplo, vou clicar no botão salvar, caso eu tivesse feito alguma alteração aqui. Aqui do lado ele mostra, ele chama de VBA projeto para cada uma das planilhas que estão abertas, tá? Aqui ó, módulo 5, exercício 01, tem uma pasta 1 aberta, tem um relatório de vendas aberto aqui. Para cada uma dessas planilhas ele mostra quais os módulos que tem e dentro de cada módulo ou de cada planilha, quais as funções e procedimentos em VBA. Então, tem uma lição onde a gente vai estudar essa estrutura, módulos e procedimentos, como é que funciona, o que é cada elemento, ok? Aqui as propriedades do elemento que foi selecionado aqui em cima. Aqui a área para você digitar a programação VBA, os comandos em VBA, tá? Aqui o nome do procedimento dentro do qual está o cursor, tá? E aqui embaixo a janela de verificação imediata que nós vamos aprender a usar lá durante a parte de depuração do código VBA, ok? Para essa lição acho que está de bom tamanho, já apresentamos o nosso editor de código VBA. Para sair e voltar para o Excel, você vem aqui em arquivo, fechar e voltar para o Excel, ou pressiona a tecla de atalho Alt Q, ok? Vou fechar o editor e encerrar essa nossa lição, ok? Obrigado por terem me acompanhado até aqui, espero que essa primeira lição possa ter sido útil, possa ter dado uma visão geral do editor do VBA e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final, espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA.
todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço, lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá, não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!